Meus filhos, para que serve a mediunidade? Alguém aqui sabe me dizer? Ajudar os seus irmãos em quê? A comer, beber água, a caminhar, ajudar os seus irmãos a ir no banheiro, ajudar os seus irmãos a quê? Mediunidade serve para evoluir, para você evoluir. É Pai João de Aruanda que está falando. Mediunidade serve para evoluir, para você evoluir moralmente e intelectualmente. Não é assim? Moralmente e intelectualmente. Para você crescer, para você se aproximar de Deus, para você adquirir a felicidade, para o seu espírito alçar voos mais altos, para você subir em dimensões que vocês não conhecem, onde a felicidade é muito maior do que nas dimensões que os seus espíritos estão acostumados a ir. Dimensões e paragens espirituais que vocês ainda não conhecem, que é muito melhor para viver. Ou seja, a mediunidade é para a sua própria felicidade. Para a sua própria felicidade. Então aquele que vai ser o médium, o portador da voz de Deus, o portador da voz dos espíritos de Deus, dos espíritos da luz, ele tem que estar o quê? Para poder trabalhar com os espíritos da luz. Ele tem que estar em sintonia com os espíritos da luz. Então o comportamento dele tem que ser igual dos espíritos da luz. Ele tem que ter uma moral elevada. Ele não pode ter vício, nem droga, nem bebida, nem cigarro. Ele não pode ser promíscuo. Ele não pode ser grosseiro. Ele não pode ser vaidoso. Ele não pode ter sede de poder, sede de fama, sede de aplauso. Ele não pode ser ganancioso. Ele não pode ser arrogante. Ele não pode ser prepotente. Ele não pode ser egoísta. Ele tem que se entregar em prol do próximo. Ele tem que colocar os interesses dele de lado e fazer a vontade de Deus, não a dele. Os interesses dele ficam em segundo plano. É claro que ele vai ter um tempo para fazer as coisas que ele gosta, mas a vontade de Deus tem que prevalecer sobre a vontade dele, senão o ego dele está forte. O ego dele está se colocando acima da vontade de Deus. Ou eu estou errado? Então, trabalhar com a mediunidade é um serviço de amor, de entrega ao próximo. É um benefício para as pessoas que receberão a mensagem e é um benefício para o próprio médium, porque ele também vai evoluir. Para ele evoluir, quitar débitos, quitar karmas. Lembrando que a maioria dos médiuns aqui na Terra, que veio para trabalhar com a mediunidade, com Deus, ou com Jesus, não importa. É com espíritos da luz. A mediunidade com Deus. Esses médios que vieram para trabalhar com a mediunidade, sua esmagadora maioria, é uma mediunidade de prova, porque são médiuns muito endividados e que vieram para quitar débitos. Meus filhos, quando vocês entram na vida de alguém, entendam que se cria um cordão energético. Até mesmo quando vocês param para falar com algum desconhecido na rua, só falar, se cria uma ligação, se cria um cordão energético. Qualquer tipo de relacionamento, independente de que seja, e dependendo do que você faça, você pode adquirir créditos ou débitos. Então, antes de falar ou fazer alguma coisa com alguém ou para alguém, você tem que pensar muito. Tem que pensar muito. Se você vai edificar ou se você vai jogar a pessoa no chão. Meus filhos, para que servem os livros psicografados? De Chico Xavier e de outros médiuns que psicografaram livros. Para que servem esses livros? Conhecimento para quê? Para quê? Para reforma íntima? Mais o quê? Meus filhos, vocês estão num planeta, os espíritos de vocês estão encarnados num planeta
extremamente materialista, onde vocês não enxergam a espiritualidade. Por isso que é causada toda essa confusão que vocês veem das religiões, cada um tem uma opinião diferente e ninguém chega a uma conclusão. Porque se o véu fosse rasgado e vocês vissem a espiritualidade toda, todos esses equívocos cairiam por terra. Muita gente entraria em colapso, porque veria que as coisas não são como ela pintou e como ela gritava e batia o pé no chão com convicção que era daquele jeito e pronto. Muitas opiniões e muitas convicções precisariam ser revistas depois que o véu caísse e vocês se deparassem com a infinitude, com a imensidão do plano espiritual. E vocês não veriam tudo. Eu também não vi tudo. É muita coisa. Não dá para ver tudo. Sempre vem coisa nova. Então, todas as religiões cairiam por terra, muitas convicções cairiam por terra. Aqueles que se dizem os detentores da verdade espiritual teriam que colocar a violinha no saco, o rabinho entre as pernas, de vergonha, porque as pessoas iam falar, poxa, tudo aquilo que você disse não é desse jeito. Então, meus filhos, além disso, ainda tem a expansão de consciência da humanidade daqui, que é muito curta, e a esmagadora maioria dessa humanidade vibra muito mais na animalidade do que na espiritualidade. Inclusive aqueles que estão buscando a espiritualidade, espiritualistas, estão muito mais na animalidade do que na espiritualidade. E a hipocrisia também está grande, porque se prega uma coisa, mas as atitudes são outras, totalmente diferentes. Por detrás dos bastidores, por detrás das câmeras, as atitudes são diferentes do que se prega. Mas quando está pregando, todo mundo gosta, todo mundo acha bonito, porque fala bem, porque tem conhecimento, porque é inteligente. Aí todo mundo gosta. Mas o mais importante, que é colocar o que se fala em atitudes e dentro de si, isso não está acontecendo. Muito se fala de reforma íntima, mas a reforma íntima não está sendo feita. E quando ela é feita de uma forma totalmente superficial. Porque aquelas coisas que gosta, não quer deixar de largar. Não quer largar. Quer continuar. Porque é prazeroso para o corpo. E também porque é prazeroso para o ego. Leva o ego lá em cima. Se sente um Deus. Se sente especial. E, em outra parte, é porque também não quer deixar de ser mal. Não quer deixar de ser orgulhoso. Não quer deixar de ser arrogante. Não quer deixar de ser prepotente. Não quer deixar de ser vaidoso. Não quer deixar de ser egoísta. Então, meus filhos, o Brasil, que era para ser a pátria do Evangelho, os médicos que foram enviados para cá, a maioria, não todos, estão falindo nas suas missões, mas estão falindo feio. Logo aqui, que era para ser a pátria do Evangelho redivivo, o Brasil, está todo mundo falindo, os médios. Então, nesse momento de transição planetária, a gente está mandando alguns médios que é para limpar toda essa sujeira e colocar essa gente no caminho, de volta no caminho, porque desviou dos caminhos do Senhor. Trazer de volta para o trilho. Tem ovelha desgarrada do rebanho. Então estamos mandando pastor para puxar essas ovelhas de volta. Porque está falando de Deus, está falando de Jesus, mas está totalmente mergulhado nas trevas. E eu não estou falando de 1, 2 ou 3, sempre é para muitos. Todos estão sujeitos à obsessão. Até mesmo aqueles mais inteligentes, com mais conhecimento, está sujeito à obsessão de espíritos trevosos. Basta entrar em sintonia, não importa quem são os seus mentores espirituais. É livre-arbítrio. Se você entrar em sintonia com o espírito das trevas, eles vão te conduzir, eles vão te orientar, eles serão os seus mentores. E a gente vai se afastar, para esperar você voltar para o caminho. Quando você voltar a sintonizar com a gente,
aí a gente volta a trabalhar com você. É assim que funciona, grosso modo, para que seja completamente compreendido. Então eu acho que eu fui bem claríssimo no que eu disse, ou não? Fui bem claríssimo. Então, meus filhos, vocês têm que entender que uma psicografia, como eu disse, veio para ajudar vocês a evoluir, para o véu rasgar e vocês entenderem como é que é a espiritualidade, para vocês entenderem que tem um plano espiritual, que tem universo, que tem outros planetas, que tem seres inteligentes, mais antigos e com muito mais conhecimentos e com muito mais evolução intelectual e moral do que vocês. Tem planetas onde existem humanidades menos evoluídas do que vocês, mais primitivos, que estão começando agora. Tem planetas onde habitam feras, igual teve aqui os dinossauros. Tem outros planetas no universo, meus filhos, que habitam feras gigantescas. Planeta de bestas. Ou vocês acham que foi só aqui que teve dinossauro? Tem planeta que tem dinossauro. E tem outros dinossauros diferentes. E tem outras feras diferentes dos dinossauros, que não tem forma de réptil. Tem outros que têm forma de macaco, com pelos. Tem inúmeros planetas, inúmeras formas de vida. O universo é vasto e rico de vida. É para que vocês entendam isso. E para que vocês não fiquem agarrados nas suas religiões, porque isso limita e impede vocês de voar. Porque vocês são espíritos imortais. Vocês são consciência que fazem parte do cosmos. Consciências cósmicas. Vocês não são religião. Entendam bem isso. É por isso que Negro Velho está aqui hoje, para esse véu cair mais, e vocês despertarem mais, e ajudar vocês a mudar o comportamento, e mudar a forma de ver a espiritualidade, para que vocês possam expandir e viver melhor. Se os livros, a psicografia é para orientar, é para tudo isso que eu falei, os vídeos são para quê? Os vídeos é para a mesma coisa. Então aqui é uma psicografia também. Então vamos transferir psicografia para psicofonia. Qual é a diferença? Psicografia escreve, psicofonia fala. É a mesma coisa, meus filhos. Já estamos psicografando em forma de fala. Ou não estamos? Vai escrevendo aí tudo que está sendo falado aqui. Dá um livro. Transforma a psicofonia em psicografia. Então a psicografia já começou aqui há muito tempo e ninguém percebeu. Só que ela está sendo colocada em forma de psicofonia. Os espíritos estão aqui, canalizados, incorporados. Esse negócio de canalização e incorporação, meus filhos, eu sei que tem diferença, mas para Nego Velho é tudo a mesma coisa. Acoplamento áurico ou irradiar os pensamentos, isso é feito às vezes de forma diferente, que vocês nem entendem. Às vezes a irradiação dos pensamentos do espírito é mais forte do que um acoplamento áurico. Às vezes o acoplamento áurico é mais forte do que uma irradiação. Na canalização, que é uma irradiação, o espírito que está irradiando os pensamentos dele no médium pode fazer isso à distância, em outra dimensão. Ele está lá em outra dimensão irradiando os pensamentos dele no médium aqui. Aí tem gente que não acredita quando um dragão canaliza e diz que é impossível. Meus filhos, no plano espiritual, a gente também faz reunião mediúnica. Vocês sabiam disso? Que no plano espiritual a gente faz reunião mediúnica. E na reunião mediúnica, a gente leva médios desdobrados. Porque se eles são médios aqui na carne, eles também são médios desdobrados. Nessa reunião mediúnica, numa dimensão superior, quantas vezes dragões, espectros, espíritos das trevas não ficaram lá na dimensão deles, lá embaixo, irradiando os pensamentos para os médios, lá na colônia espiritual, e trazendo uma mensagem. E o dragão não explodiu o médium. Se o dragão, que pode explodir um médium com a sua força mental, irradia os pensamentos dele, lá da dimensão inferior, para o médium que está lá na colônia Nosso Lar, ou outra colônia, Ruanda, ou outra, por que os da luz não pode fazer? Jesus também pode irradiar os pensamentos dele, lá da onde ele está, no médium. Isso não tem dificuldade nenhuma. E isso está em livros de dragões
irradiando os seus pensamentos para um médium desdobrado na colônia. Um médium na colônia e o dragão lá no abismo, irradiando os pensamentos no médium. Ele fazia isso, quando ele não está mais aqui, né, meus filhos? Ele fazia isso com muitos de vocês. E muitos de vocês nem percebem. Claro, não pessoas qualquer do povo, mas aqueles que são os governantes, médiuns, dirigentes famosos. Ele irradia o pensamento lá de baixo para o médium aqui, o médium nem sabe que está captando irradiação do dragão. Ou às vezes sabe, mas acha que é um benfeitor, porque o dragão também sabe falar bonito. Mas o médium fala bonito, todo mundo gosta. Mas ninguém sabe que o médium está na sintonia com as trevas. Pela conduta dele, que ele faz por debaixo dos panos sem vocês verem. Mas os espíritos estão vendo. A gente está vendo tudo. É exatamente por isso que a gente está aqui, para orientar. E esse menino aqui, a gente bota ele muito na linha. Porque se ele perder a conexão com a gente, ele também vai entrar em conexão com o espírito das trevas, mesmo ele sendo quem ele é. Tem que manter a sintonia com os da luz. Se resolver entrar em sintonia com os das trevas vão usar. E vai enganar. E vai dizer que é Pai João, vai dizer que é Exu tal, vai dizer que é Pombagira tal, e não é. Essa é a forma fácil de explicar. Só que nessa palestra, meus filhos, a gente vai mais profundo. Porque o que a gente vai falar aqui, meus filhos, está acontecendo coisa. E vocês vão entender o que está acontecendo. Porque está grave. Nesse momento decisivo, cadê os oradores de Jesus? Cadê os oradores de Jesus para trabalhar? Não tem. Tem pouco. Não tem. E quando tem, quando está em sintonia com a gente, muito bom, está em sintonia com os espíritos de luz. Está moralizado. Mas aí a gente entra num outro problema. A mente engessada. Aí complica tudo. Aí vem a mente engessada. Não aceito isso. Não aceito aquilo. É antidoutrinário. E aí a gente não consegue trabalhar. Aí tem que fazer um trabalho mais reduzido. E tem aqueles que não deixam nem a gente se manifestar. Que pregam uma doutrina dos espíritos, sem espíritos. A gente não pode se manifestar. É proibido. Espírito não pode se manifestar. Mas o espírito que está encarnado pode. Os desencarnados não pode. No final todo mundo é espírito. Mas a discriminação é com os desencarnados. Desencarnados são discriminados. E quando pode, só pode determinado espírito. Só pode médico. Preto velho não pode, porque é espírito inferior. E nos outros preto velho pode, mas extraterrestre não pode. Como é que fica, meus filhos, essa história? Aí o extraterrestre tem que incorporar com a roupagem de preto velho para poder ser aceito. E o médium nem sabe que é um extraterrestre. Que o importante para o extraterrestre é passar a mensagem. Já que não aceita extraterrestre transfigura a sua forma num preto velho e traz a mensagem. Aqui não, graças ao Deus, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não tem essas coisas. A espiritualidade pode se mostrar da forma que ela é. Vocês percebem, meus filhos, que se a espiritualidade se mostrar para vocês da forma que ela é, olha a confusão que acontece. O menino está sendo visto como louco. Ou mistificador, ou ele tem um problema mental seríssimo. É visto como louco. Então vocês percebam que vocês não conhecem Deus e não conhecem a espiritualidade. Porque quando Deus vem com tudo, aí é visto como louco, como maluco. Meus filhos, tem que crescer muito, né? Tem que estudar muito ainda. Tem que quebrar muito paradigma, muito dogma, muita convicção. A visão estreita de espiritualidade, meus filhos. Espiritualidade não é religião. Ela é universal e é cósmica. É universal e é cósmica. E isso é bem diferente de religião.
Eu não quero desanimar vocês, não. Mas ainda tem muito espírito trevoso aqui na Terra. Não pense vocês que alguns foram resgatados e levados, que está tudo bem. Tem muito. Não é pouco, não. E tem muitos laboratórios lá no abismo, a todo vapor, com uma tecnologia avançadíssima de espíritos que não aceitam doutrinação. Não tem doutrinação com eles. São facínoras, são criminosos, que sabem o mal que fazem e não querem parar. São convictos. Então, esse tipo de espírito, não adianta falar de Jesus para ele. Não adianta orar junto com ele. O método usado é outro. Vocês conhecem muitos espíritos que trabalham para a misericórdia divina. Mas vocês não conhecem os espíritos da justiça divina. Vocês não conhecem. E nós estamos aqui. E o Pedro é um espírito da justiça reencarnado. Então, a forma como ele será usado por Deus e pelos espíritos, pode ser que vocês não aceitem, porque vocês não estão acostumados com os espíritos da justiça. Vocês estão acostumados com o espírito da misericórdia, que é muito bom. Só que a justiça divina agora, meus filhos, está a todo vapor. O que é justiça? Vocês sabem o que é justiça. É tirar o criminoso e deixar aquele que segue a lei. Os criminosos estão sendo retirados da terra. Os da misericórdia ajuda? Ajuda. Mas os da justiça estão lá. E não é de hoje, já é de muito tempo. Vocês que não conheciam. Então, meus filhos, o intuito desses espíritos do abismo é que não haja progresso aqui na Terra. É que não haja evolução aqui na Terra. É que vocês fiquem na ignorância, presos nas religiões, nos dogmas, na visão infantil de espiritualidade e não expandam suas consciências e não enxerguem o universo como ele verdadeiramente é e não enxerguem os seus espíritos como ele verdadeiramente é. Para vocês ficarem agindo de forma infantil, mas não só isso, para vocês ficarem brigando uns com os outros por causa de convicções. Essa é a verdade. Não, o outro fala, é essa aqui, e briga, e se separa. Isso não é evolução. Então o que eles querem é isso. Mas não é só isso. Eles não agem só nas religiões. Eles agem também na política. Na política, a esmagadora maioria dos políticos estão todos em sintonia com os espíritos das trevas. Os propósitos são os mesmos. Identidade de interesses. Então está em sintonia com eles. Inclusive, muitos deles estão reencarnados na política. Também estão reencarnados na religião. Como dirigentes espíritas, como pastores evangélicos, falando de Jesus, falando bonito, com conhecimento e tanto. Mas e o coração, como é que está? Vocês não enxergam. Porque coração, meus filhos, é terra que só Deus pisa. Mas nós, os espíritos, sabemos quem são esses espíritos reencarnados. Nós sabemos. Nós sabemos de onde eles vieram. Por isso, nós estamos trabalhando duro para que tudo seja resolvido e para que muitas máscaras caiam, porque é a hora da justiça. E as máscaras já estão caindo. Mas tem tempo para muitos deles ainda voltar para os caminhos, mudar. Mudar para os caminhos. Por isso que a gente está aqui, para trazer as ovelhas de volta. Tem outros que não vão mudar não, meus filhos. Tem outros que vão continuar, porque querem continuar no mal ainda. Então, meus filhos, presta atenção. Eu vou dar um exemplo. Imagine um cientista, um médico, com muito conhecimento, aqui encarnado. Vocês sabem que lá embaixo, conhecimento é poder. Conhecimento é poder.
Conhecimento é poder. Então, quem tem conhecimento aqui, lá embaixo, vale ouro. É tratado a pão de ló depois que desencarna. Antes de desencarnar, aqui já é instrumento deles. Lá embaixo, continua sendo instrumento deles depois que desencarna. Se você não tem conhecimento, você vai ser escravo. Vai fazer o trabalho braçal. Então, vamos lá. Imagine um médico aqui, um geneticista, um cardiologista, um neurologista, ou um psiquiatra, eles adoram psiquiatras, psicólogos, psicólogos, eles adoram. Muito dos bons, mas que vibra com eles, que sintoniza com eles. Ou seja, médicos que são muito inteligentes, têm muito conhecimento, mas não têm amor no coração. Muitos deles pregam doutrinas espirituais, mas só é o computador, só grava, não tem amor no coração, são egoístas, têm até boa vontade, médiuns também têm até boa vontade, mas são arrogantes. Tem boa vontade, mas é prepotente. Tem boa vontade, mas é egoísta. Tem boa vontade, mas é ganancioso. Tem boa vontade, mas quer fama, quer sede de poder, quer ser reconhecido. Tem boa vontade, mas é prepotente. Então a boa vontade não é o suficiente. Pode ter até um pouco de boa vontade, mas se tiver essas coisas, sede de aplauso, sede de poder, sede de ser reconhecido, quer ser reconhecido pelo mundo inteiro, entra em sintonia com os espíritos das trevas a partir do momento que isso tudo que eu falei aqui entra, ou seja, vai ser mistificado, vai ser enganado. Então o médium tem que estar com uma sintonia muito grande com os espíritos da luz e tirar tudo isso deles, senão vai ser mistificado. Só que eu não vou falar só isso, vai ser mistificado. Eu vou mostrar como é que eles são mistificados. Porque tem muito livro que explica sobre mistificação, mas não fala qual é o método. Qual é o método usado? Não é só um espírito mentiroso que vai incorporar e vai mentir para vocês, não. Tem outros métodos. Tem outros métodos. Então, vamos mergulhar profundo, vamos mergulhar no abismo, vamos entrar dentro dos laboratórios dos negativos. Desdobrado lá, não tem 1, 2 ou 3, não. É uma carreira assim, ó, de centenas, de milhares, tudo desdobrado, deitado, passando pela mesma obsessão complexa, todo mundo. Então a gente não vai citar o nome de 1, 2 ou 3. Se tem pavilhão que tem 10 mil espíritos desdobrados, a gente vai falar o nome de 10 mil? É um monte de gente nisso, nessa. Vamos lá no médico. O médico, quando estava aqui encarnado, vamos lá, imagine um médico nazista, um cientista nazista, lá da época da guerra. Imagine um neurologista que fazia... Você sabia que existiam experiências lá, que eles assassinavam um monte de gente? Sim, tem nazista lá, médico, que assassinava um monte de soldados, fazendo experiências. Assassinava crianças, fazendo experiências. Dissecando, arrancando o cérebro fora, arrancando os órgãos, assassinando. Tinha. Então esses médicos estão em sintonia com quem? Com Jesus? Então quando ele desencarnar, ele vai para onde? Sabe o que eles são chamados? Doutores do inferno. Tá. Quando ele caminhar entre vocês, ele é uma pessoa comum. Ele vai apertar sua mão, ele é educado, ele fala bem, ele dá palestras de medicina da área dele. A palestra lota, porque o cara tem conhecimento. Todo mundo abraça ele, ele é tratado a pão de ló aqui, ganha bem. Todo mundo quer que ele trabalhe no hospital da pessoa. Todo mundo quer uma consulta com ele. O cara fica rico. É tratado assim aqui, ó. Só que é do inferno.
Passa entre vocês, dá entrevista na televisão, fala bem. Aí ele desencarna. Quer ver outro médico? Imagine um médico a favor de aborto, a favor do aborto, que às vezes nem aborta ninguém, não pratica o aborto, mas vai na televisão, muitas pessoas assistindo, e fala, não, tá tranquilo, não tem problema nenhum, a mulher é dona do seu corpo, dizendo que pode abortar e tudo mais. Aí sabe o que acontece? Um monte de gente que está assistindo, as mulheres falam, viu, ele disse que não tem problema, então eu vou abortar. Aí um monte de mulher vai e aborta. Ele é responsável por cada aborto desse que foi feito, porque ele influenciou as mulheres a fazer isso, porque ele disse que era normal. Então ele responde por todos esses abortos. Quando ele desencarna, o que acontece? Quando há o desenlace do espírito com o corpo, o véu cai. E aí a consciência dele cobra ele. A própria consciência. Não é um tribunal com alguém julgando, é a consciência dele. Quando ele desencarna, sabe o que começa a aparecer na mente dele? Todos os crimes que ele cometeu, repetidas vezes, repetidos. Imagina um médico que vai na televisão e diz que está tranquilo fazer o aborto. Aí vai, vamos dizer que 100 mil mulheres faz o aborto porque ele foi lá e disse que é normal. Ele vai responder por esses 100 mil abortos. E o médico que dissecou um monte de gente, que assassinou um monte de gente para fazer experiência. Vamos supor que tenha dissecado 800 pessoas para fazer experiência. Matou 800. Às vezes eles fazem isso com a pessoa viva, tá? Sem anestesia. Não bota para dormir, que gasta muito dinheiro, né? Já pensou anestesia em todo mundo? Anestesia geral? Não, eles não valem nada. Porque lá nos nazistas, essas pessoas não valem nada. São cobaias. São vistas como cobaia. Eles não têm sentimento nenhum para essas pessoas. Então vamos fazer o seguinte, amarra a pessoa, amarra ela, abre ela sem anestesia, sem nada, acordada, e sai arrancando tudo, e experiência, até a hora que ela morre. Mas até ela morrer, né, já abriu tudo, é show de horrores. Show de horrores. Isso rolou na guerra. Será que rola hoje também? Escondido por trás dos bastidores? Laboratórios daqui? Físicos, não é o de lá de baixo não, físicos. Com inimigos. Com gente que para eles não vale nada. Muitos ali, que desencarnam, não todos, mas muitos ali, quando desencarna, vai querer se vingar. Se vingar de quem? Do médico. Se vingar do médico. Se a pessoa ficar com um pensamento de vingança repetitivo, acontece o quê? Ela vira um ovoide. O pensamento de vingança repetitivo, o ódio que sente, afeta as células, as moléculas e os centros de força do perispírito. Eles se desestabilizam, perde o poder de coesão, perde o corpo astral, se transforma no ovoide. Não direto no ovoide, passa por todos os estágios até virar um ovoide. Os estágios, que já foi explicado aqui. Os outros estágios, aí virou ovoide. Vai se vingar de quem? Do médico. Aí o médico desencarna. Além dele lembrar todos os crimes que ele cometeu, ele começa a se autodestruir, porque ele não suporta ver todos os crimes que ele cometeu. Mas ele não está arrependido, não. Ele só não suporta ver. Ele entra naquela crise interna profunda, no processo de culpa e de autopunição fortíssimo, e ele se autodestrói, vai cair nas placas. E ele vai descendo vibratoriamente, porque ele está descendo para a dimensão a qual ele sintoniza. Ele não fica aqui na crosta. Os débitos são grandes, são muitas pessoas assassinadas. Ele desce vibratoriamente para onde? Lá para o abismo. E enquanto ele está descendo, já está caindo tudo. Enquanto ele está descendo, os ovoides que querem se vingar vão tudo se acoplando nele, como vampiros, querendo se vingar. Ele começa a ouvir um monte de gritos. Assassino! Devolva os nossos órgãos que você tirou. Assassino, assassino. Um monte de ovoide gritando assassino. E tudo grudando nele. Grudando. E vampirizando ele, grudando, querendo se vingar. Só que ele é um médico inteligentíssimo. Ele tem muito conhecimento. O que os negativos querem? Os negativos querem ele. Porque ele pode trabalhar lá nos laboratórios dos negativos.
Ele tem conhecimento. Pode trabalhar para eles lá. Então ele vai ser tratado a pão de ló. Ele não pode virar ovoide. Se ele virar ovoide, ele perde a razão. E aí ele não vai servir de nada para os negativos. Não vai servir de nada. Então a gente não pode deixar ele transformar em ovoide. Assim eles falam. Não podemos deixá-lo perder a forma, senão ele vai virar um ser sem razão e não vai poder ser nosso instrumento. Aí o que faz? Quando ele está desencarnando, já estão esperando ele. Tá? Porque ele é monitorado, ele é visto pelos negativos. Os negativos estão todos em volta, são os mentores dele. Durante a encarnação, quem anda do lado dele são magos negros, são cientistas das sombras, são esses espíritos. Por exemplo, o Pedro, quem anda do lado dele? Vamos supor, um Exu, uma pombagira da luz, um preto velho. Essas pessoas não ficam desacompanhadas. Os da luz não ficam desacompanhados e nem os das trevas. Eles são protegidos. Os das trevas podem protegê-los de outros. Não deixa acontecer nada com ele, não. Ele é nosso instrumento, vamos proteger. E tem os espíritos das trevas que são bem fortes. Eles protegem. Tá uma pessoa andando na rua. Ele é protegido por magos negros. Tá lá 2 magos negros poderosos do lado dele. Vocês acham que algum quiumba vai vir em cima dele? Vai ver os 2 magos negros do lado dele, não chega nem perto do cara. Ninguém chega perto dele. Ele é protegido. Os magos negros são fortes. No astral, quem manda é a lei do mais forte. Assim como os da luz também são protegidos pelos da luz. Então ele desencarna, os magos negros vão estar lá esperando ele. Eles falam assim, esse é um dos nossos. Nós precisamos dele, ele tem conhecimento. Ele vai trabalhar pra gente. Só que ele, quando desencarna, ele entra numa culpa muito grande por causa de todos os crimes que ele cometeu. Então ele começa a degenerar. Esses ovoides que querem se vingar, que agrega nele, nem os magos negros conseguem tirar. Não dá para tirar. Fica grudado nele, os magos negros não conseguem tirar. É um processo de simbiose tão forte que os magos negros não conseguem retirar. Então vamos lá, vamos imaginar, gente. O cara desencarnou, o médico, que matou um monte de gente. A ciência do inferno. Aí ele está descendo. Está descendo vibratoriamente, está indo lá para o abismo, está perdendo a forma. Os magos negros já ficam tudo em volta dele. Pega uns 20, 30. Uns 20, 30 magos negros já fica tudo em volta dele. Os magos negros têm conhecimento. Eles começam a sobrepor sobre o espírito do cara, sabe o quê? Campos de contenção. Campos. Sabe de quê? De aglutinação das células do perispírito, de coesão molecular. Campos em volta dele. Para quê? Para a forma perispiritual dele não se degenerar. Para segurar. Para ele não virar ovoide. Sabia que isso existe? Os magos negros criam campos em volta dele para ele não se transformar em ovoide. Agora vamos criar um campo em cima do cérebro perispiritual dele, senão ele vai ficar louco. O que é ficar louco? É perder a razão. Por causa dos crimes cometidos, das culpas. Então eles formam o campo de coesão molecular ali, campo de contenção em volta dele, de proteção, para ele não degenerar. Fez o serviço? Pronto. Só que os ovoides estão grudados nele. Então os magos negros criam um campo em volta dele para ele não ver os ovoides grudados nele. Ele vai achar que está normal. Não tem nada grudado em mim. Ele não vai enxergar. Os magos negros criam um campo em volta dele para ele não ver os ovoides que estão agregados nele. Ele vai viver achando que não tem ovoides. Lá embaixo, desencarnado. Criou os campos, impediu a degeneração da forma. Tá tudo bem? Aí eles falam assim, agora a gente vai pegar ele, o nosso médico, né, o nosso instrumento, vai tratar pão de ló. Vamos colocar ele num local aqui nos laboratórios e ele vai passar 24 horas por dia por hipnose. 24 horas. Os magos se revezam. Eu fico um pouquinho, depois sai outro mago, fico cansado, vem outro mago, hipnotizando. Hipnotizando para quê? Hipnotizando durante 1 ano, durante 2 anos. Todo dia. Hipnotizando o cientista desencarnado. Dando vários comandos. Olha, você vai fazer isso. Você vai nos obedecer. Ele vai tudo no campo mental dele. Obedecer sem questionar. Toda hora, repetindo, hipnose. É repetição.
vai fazer isso, vai trabalhar pra gente fazendo isso, orientando ele, direto, orientando, durante 1 ano, 2 anos. Acabou os 2 anos, 1 ano. Aí tira ele do processo de hipnose. Ele já vai acordar com todos os comandos que os magos negros fizeram para ele poder trabalhar para os magos negros, já com todos os comandos. Fora os artefatos tecnológicos que são colocados nele também. Aparelhos da nanotecnologia no cérebro perispiritual dele, porque se a técnica da hipnose der uma falhadinha, o aparelhinho que foi colocado no cérebro perispiritual do cientista desencarnado ativa e os comandos também estão no aparelhinho. Faz isso, lá no aparelhinho. Então é tudo muito bem feito. Afinal, eles são inteligentíssimos. Muitos deles são nazistas desencarnados. São inteligentíssimos. Tem que ir alto. Aí o cientista vem. Aí ele já está no laboratório. Muitos deles nem sabem que morreu. Nem sabem que desencarnou. Acha que está no plano físico. Tem aparelhos, tem tudo direitinho. Está no plano físico. Tem outros que não, sabe. Ou fica um tempo sem saber, depois descobre. A hipnose também é para esquecer da família. Esquecer da família, a família terrena. Porque esses caras casam, têm filhos, né? Então, tem que esquecer de toda a família, porque senão vai atrapalhar o trabalho, né? Vai ficar perguntando, cadê minha mulher? Cadê meu filho? Cadê minha filha? Não, tira toda a memória dele da família. Ele não vai lembrar que deixou a mulher, que deixou filhos, nada. Porque os magos negros querem exclusividade, que ele trabalhe exclusivo com o mago negro. Agora a família dele são os magos negros. Essa é a família dele. Ele vai esquecer de todo mundo que ele deixou aqui na Terra. Da mulher, dos filhos, da mãe, de tudo, todos os parentes, amigos, tudo. Tudo isso faz parte da hipnose durante 1 ano, 2 anos, porque tem que prepará-lo para poder ser um instrumento eficiente. O conhecimento ele já tem. Agora tem que fazer ele o quê? Obedecê-los. E esquecer tudo que deixou aqui para não atrapalhar. Aí ele começa a trabalhar para os magos negros. Isso é o cara que tem conhecimento. Vai ficar num posto alto lá dos laboratórios, tem uns até que comanda o laboratório. Tá. Isso eles fazem com gente que tem conhecimento. Com gente que tem magnetismo, gente que convence, gente que arrebata multidões. Eles adoram esses. Beleza. Aí agora, vamos lá nos médiuns. Que tá uma festa. Tá lindo de se ver. A gente vai nos laboratórios lá embaixo. Nós vamos nos laboratórios lá embaixo. Para trabalhar, né? Não é para aplicar o evangelho neles não, que são todos criminosos, facínoras. É para acabar com os laboratórios. Para acabar com os laboratórios. Os espíritos da justiça, gente, não vão lá embaixo em tarefa de socorro, de consolo. Não. Não é consolo e socorro, não. Vai lá para prender os bandidos. Tá? Não é para consolar, não. É para prender os bandidos. Acabar com os laboratórios e prender os bandidos. Quem são os bandidos? Magos negros, chefes de legião dos dragões, espectros. São esses. Cientistas das trevas, desencarnados. São seres humanos desencarnados. Estão lá, continuam trabalhando para as trevas. Trabalhou aqui, continua trabalhando lá. Tá. Agora vamos lá nos médios. Tem toda uma trama no laboratório para o não progresso da humanidade. As obsessões, eles adoram. Sabe o que eles mais adoram? Que eles gostam. Artistas, cantores e atores, atrizes, artistas, religiosos de todas as religiões, eles adoram espíritas, adoram bandistas, adoram pastores evangélicos, adoram médios, adoram. A maioria está tudo em sintonia com eles. E eles gostam muito também de políticos, que a esmagadora maioria está em sintonia com eles, a esmagadora. Então eles desdobram todos esses. Tem outros, empresários também, tá? Grandes empresários que estão em sintonia com eles. Mas vamos lá nos médios. O que eu falar que acontece com os médios, acontece com os outros também.
Vamos lá nos médios. Então vamos imaginar, por aí, tem vários. Agora tá um monte de médio abrindo canal no YouTube, né? Tem um monte de médio abrindo canal no YouTube para trazer mensagem. Isso é muito bom? É ótimo? Beleza. Mas tem uma coisa. Nem todos vieram com a missão de trabalhar com a mediunidade. É porque vê pessoas sendo usadas de uma forma bonita, os mentores canalizando, incorporando, trazendo mensagem bonita, aí se deslumbra, nossa, que coisa linda, eu quero tanto ser usado assim, mas não veio com a missão na mediunidade. Mas a pessoa quer, achou bonito, aí quer também. Aí vai lá, precipitadamente, abre um canal. Aí começa a falar de espiritualidade, começa a incorporar, a canalizar, e muitas das vezes não está incorporado e não está canalizado com ninguém. Está num animismo profundo, mas traz uma mensagem bonita. Por quê? Porque estudou e tudo mais, aí traz uma mensagem bonita. Acaba trazendo um benefício, mesmo que não tenha vindo com aquela missão, mas o conteúdo tá bom, tá ajudando muita gente, beleza, mas tem que tomar cuidado. Quais são as intenções realmente? Se fizer de coração, não querendo nada em troca, para ajudar realmente a humanidade, mesmo que não tenha vindo com a missão e tudo mais, vai ser auxiliado. Os mentores não vão deixar essas pessoas serem pegas por espíritos trevosos, mas tem que ser de coração realmente, né? Tem que ser desprendido de ego, de vaidade. Se começar a ficar vaidoso, começar a ficar prepotente, começar a ficar ganancioso, aí ferrou, vai entrar em sintonia com os das trevas. Tem que estar bem de coração mesmo, na humildade mesmo, a intenção mesmo de ajudar as pessoas. Entrou a vaidade, ferrou, vai entrar em sintonia com eles, vai ser usado por eles. Aí vai passar a canalizar, aí vai passar a incorporar. Aí vai. Porque todo mundo é médium. Se não canalizar e incorporar, ele vai irradiar os pensamentos na pessoa, isso ele pode fazer com todos vocês. Na Matrix aqui, todo mundo é pilha. Está todo mundo recebendo. Todo mundo é médium. Entrou a vaidade. Ferrou. Já vai vir Mago Negro. Se começar a ganhar muito inscrito, muita gente está chamando a atenção, eles gostam disso. Eles gostam de gente que tem muito inscrito. Muita visualização. Vídeos que tem 1000 visualizações, para eles já está lindo, já está chamando a atenção deles. 1000 visualizações, já está chamando a atenção deles. 1000 visualizações é bastante coisa, porque nem sempre tem um só assistindo. Às vezes, num celular, tem 3, 4 pessoas vendo ao mesmo tempo. Então, você multiplica os 1000 para pelo menos uns 4 ou 5. Já chama a atenção deles. Eles não querem progresso. Eles vão na tua casa, eles vão acoplar em você. Agora você vai passar a incorporar de verdade. Vai sentir energia, vai se tremer, vai sentir todos os sintomas de incorporação, porque é uma incorporação. Só que é um espírito das trevas. É um mago negro. Ou um cientista das sombras. Ele vai acoplar em você. Incorporou. Vai sentir todo o sintoma da incorporação. Está incorporado mesmo. E vai dizer, Exu Caveira. E vai trazer a mensagem. E vai falar bonito. Só que no meio daquela frase ali toda bonitinha, ele vai dar comandos hipnóticos para as pessoas que estão assistindo. Sem ninguém perceber. Ele vai dar comandos hipnóticos para quem está assistindo. Aí as pessoas que estão assistindo, que está dizendo que está fazendo reforma íntima, vai começar a sentir um monte de coisa estranha. Agonia, insônia, vai ficar agressivo, impaciente, intolerante. Por quê? O Mago Negro usou o médium falando bonito, mas no meio das falas bonitas tem comandos hipnóticos para mexer com a cabeça de vocês e com as emoções de vocês. Tudo da parte negativa. Ou seja, vai atrasar o progresso da humanidade todo. Não vai evoluir ninguém, mesmo com mensagem bonita. Mesmo com mensagem bonita. Então vocês estão vendo o perigo que é trabalhar com a mediunidade aqui, né? O cara tem que estar ali na posição mesmo. O cara tem que estar direitinho mesmo, porque entrou uma vaidadezinha, entrou uma gananciazinha, estufou o peito e tá ficando famoso, e o ego começou a inflar porque as pessoas estão elogiando, ferrou, vai entrar em sintonia com eles, eles vão entrar. Então, trabalhar com mediunidade não é brincadeira, a não ser que você tenha humildade total, não tenha pretensão nenhuma de ficar famoso, de fama, de voz de comando, nada disso, beleza. Até se for no animismo, vai ser protegido. Mas são quantos que estão nessa posição realmente? Será que a vaidadezinha não entrou? Será?
Será que a sede de poder e a vontade de reconhecimento não entrou? Vontade de ser reconhecido? Será que não entrou? Já abriu o canal com vontade de ficar famoso, com vontade de ficar reconhecido. Eles já vão entrar. Está incorporando mesmo. Está canalizando. Mago negro. Cuidado então, né? Tem gente, a gente disse aqui que tem gente que os espíritos da luz vão usar. Vão. Mas não são todos não, tá? Não são todos não. Não é todo mundo que veio com essa missão. Então cuidado. Muito cuidado. Ai, como é que eu vou fazer agora para identificar? Ajoelha no chão, conversa com Deus e pede para Ele te direcionar ao lugar certo. Estão sendo tomadas providências. Não se preocupe. A luz já está tomando providências. Né? Já foi falado aqui que só existe um canal, Casa Plataforma de Oração. Só tem um canal. Aí tem gente que já não bota mais o mesmo nome, Casa Plataforma de Oração, mas bota um nome bem parecido, sabe? Bem parecido, e aí propaga as mensagens, pede dinheiro. Então vou falar uma coisa para vocês, o canal Casa Plataforma de Oração não pede dinheiro. Aqui tudo é de graça. Canal Casa Plataforma de Oração não pede dinheiro. Porque o trabalho aqui é de Deus. Então todo financeiro, eles não precisam pedir, vai vir. Deus traz o financeiro. Não precisa ninguém aqui pedir. Deus vai usar os seus instrumentos para ajudar. Não precisa pedir, Deus traz. Deus toca o coração daqueles que estão em sintonia com Ele. Vai lá e ajuda lá os filhos. E eles não precisam pedir nada. Vem. Não precisa pedir. É igual like. Visualização, precisa? A obra é de Deus, o Pai vai levar as pessoas até o vídeo, não precisa pedir visualização, não precisa pedir para compartilhar, não precisa pedir para sentar o dedo no like, não precisa. Deus vai trazer todo mundo para assistir, Deus vai trazer as pessoas para assistir, as pessoas vão gostar tanto dos vídeos, que sem pedir, elas vão sentar o dedo no like. Sem pedir, você ganha muito mais like do que você pedindo. Pedindo é que você afasta, aí que tu não ganha mesmo. Quem conhece Deus, quem está mais próximo dele, sabe como ele trabalha. Então, gente, vamos lá no médium. Vários médios estão assim, tá? Ó, não estou falando de 1, 2, 3 não, hein? É assim, hein? Aos montes. Milhares. Está tudo desdobrando lá para baixo. E muitos deles têm boa vontade. Tá? Tem boa vontade. Muitos deles não são pessoas ruins, não. É gente legal. Mas quer ser reconhecido. Quer ser reconhecido no mundo inteiro. Quer fama. Tem uns que quer ganhar dinheiro. Não são todos, não. Tem uns que quer ganhar dinheiro. Tem uns que quer ganhar dinheiro, quer fama, quer ser reconhecido e quer aplauso. Tem outros que não está ligando muito para o dinheiro, não. Só quer ser reconhecido e quer aplauso. Mesmo com boa vontade. Mas está meio fascinado com esse negócio de ser reconhecido, com esse negócio de querer fama, aí ferrou. Porque com essa vontade absurda de querer ser reconhecido, de querer ser reconhecido, querer aplauso, querer fama, aí entra em sintonia com os espíritos das trevas. Não, mas eu quero ser reconhecido porque eu quero alcançar as vidas. Beleza, boa vontade. Mas não está percebendo que essa vontade de ser reconhecido, de ser conhecido e propagar, entrou um sentimento negativo, de fama, aí vem ego, aí vem vaidade. A vaidade está entrando sem perceber que a vaidade entrou. Porque quando começa a ficar famoso, as pessoas começam a ir em cima, abraçar, alisar. Nossa, que trabalho maravilhoso. Ele não percebe, mas aí começa a inflar o ego. Começa a entrar a vaidade. Quando todo mundo começa a elogiar e abraçar. Aí ele pensa, caramba, que legal. Aí gosta, sente o gostinho, né, da fama. Aí gostou daquilo. Aí vai entrar aquela vontade de querer mais. Quer mais. Não é o suficiente. Eu quero mais gente me venerando. Eu quero mais gente me abraçando. Eu quero mais gente me olhando como se fosse um Deus. Já entrou em sintonia com eles. Sabe o que ele vai fazer? Primeiro ele vai te fascinar. Primeiro ele vai te fascinar. Obrigado, tá?
Primeiro ele vai te fascinar. Mas para ele te fascinar, você tem que estar em sintonia com eles. Mas entrou em sintonia, não quer a fama, não quer o reconhecimento? O ego não inflou? Outros não querem dinheiro? Entrou na sintonia. Se entrou na sintonia, é livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Pode ter um mentor espiritual de luz que for. Ele não vai interferir. É livre-arbítrio. Os mentores de luz não interferem no livre-arbítrio. Quer um exemplo? Vamos imaginar o Pedro. Vamos supor que chega um final de semana. O Pedro deu a louca no Pedro. Vou me arrumar aqui, vou pra boate e tal. Chega na boate, micareta, boate inteira. Pega todo mundo e enche a cara. Aí na hora de ir embora, já arrasta 3 pro motel. 3 meninas. E aí tem relação sexual com as 3. Pai João de Aruanda vai interferir? É livre-arbítrio. Quando ele fizer isso, os negativos vai tudo em cima. Tá entendendo? É livre-arbítrio do médium. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Ninguém é especial, não. Então o médium tem que estar o quê? Vigilante o tempo inteiro. Porque se entrar em sintonia com os negativos, eles vão pegar. Os da luz vão se afastar. Tu pode ter vindo com a missão que for. Os da luz vão se afastar, pode ter vindo com a missão do tamanho da missão de Jesus. Entrou em sintonia com eles, os da luz vão se afastar e os das trevas vão entrar. Vão entrar. Tá? Pode ter a missão que for. Vamos lá. O cara quer fama, quer ser reconhecido, quer a sede de aplauso. Outros estão gananciosos de tudo isso. Outros estão só gananciosos. Ego lá em cima, vaidade entrou. Está em sintonia total com eles. Eles vão te fascinar primeiro, eles vão te desdobrar, eles vão te preparar para servi-los. Preparar, vai te fascinar. Como? Tu vai entrar numa hipnose. Eles vão te hipnotizar direto, toda noite. Porque a hipnose não se faz em um dia, tá? Ela é gradativa, demora um tempo. Mas eles têm paciência. Eles estão desencarnados. Eles retardam a reencarnação por 1000 anos. Tem pressa não. Mas não deixam de fazer o trabalho. O tempo urge lá embaixo também. Não é só os da luz que falam o tempo urge, não. Os de embaixo também falam, o tempo urge. Enquanto o Pedro está descansando, vocês estão dormindo, eles continuam trabalhando lá. Tá?